Torcedor do São Paulo, final de jogo no Morumbi. São Paulo perde para o Cuiabá. Jogo horroroso do São Paulo hoje, não jogou nada. Cuiabá venceu com todos os méritos. Vamos acompanhar aqui a repercussão, a mídia analisando, falando desse jogo muito ruim do São Paulo, né? Jogou muito mal. O time hoje não fez muita coisa ali em campo. Vamos acompanhar aqui, né, a repercussão. Créditos do vídeo ESPN, link na descrição. Deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo, galera. Para vocês, eram 12 jogos sem derrota do Zubeldia, mas aí foi surpreendido porque no segundo tempo Eliel fez o gol da vitória do Cuiabá para cima do São Paulo, Zupac. E assim como o jogo do Jacone, não foi um placar mentiroso, não. O Cuiabá jogou para vencer o São Paulo, fez um jogo muito inteligente. O time do Petit, né, mais um técnico português. O São Paulo teve domínio de posse de bola, tentou articular, tentou construir, mas foi um time muito lento com bola. O Zubeldia fez 3 mudanças em relação ao majestoso do último domingo. Tirou o Luiz Gustavo, tirou o Lucas e tirou o Nestor, né? Colocou o Galopo de segundo volante, o Rato aberto pela direita e o Michel Araújo aberto pela esquerda. E as 3 trocas, elas pioraram o nível de futebol do São Paulo. Imagino que tenham sido trocas de ordem física para preservar a minutagem de alguns jogadores. Os 3 até entraram juntos no segundo tempo. Aos 15 minutos, né? Então, as trocas duraram 1 hora de futebol, uma gestão de energia, como se diz. Mas elas trouxeram dificuldade para o São Paulo. O Galopo, embora tenha um bom passe e tenha achado alguns bons passes, não fez um bom jogo. E o Cuiabá foi para vários duelos de meio campo, e o meio campo do São Paulo, com Alisson e Galopo de volantes, ficou meio campo mais frágil em termos combativos, e o Cuiabá fez bom uso disso. O Rato pela direita, que teve um 2023 muito interessante, muito útil ao São Paulo, está voltando de lesão, está ainda claramente fora do seu melhor ritmo, até em termos de intensidade. E o Michel também não deu o mesmo ritmo que já havia dado em alguns dos primeiros jogos do Zubeldia. Então foi um São Paulo mais lento, mais previsível, menos intenso na hora de construir. Me lembrou bastante o empate com o Barcelona, no mesmo Morumbi, pela Libertadores, um jogo em 0-0, onde o São Paulo teve posse, rodou bastante, cruzou bastante, mas não construiu da maneira que está acostumado a construir. Foi um jogo ruim do São Paulo nesse sentido, muito pouco inspirado. E o Cuiabá foi encaixando a marcação, foi saindo um pouco. Jonathan Cafu fez um bom jogo, sempre encontrando velocidade para agredir, mas tecnicamente errando finalizações. Até que o gol da vitória veio, um belo gol da equipe do Cuiabá, que dá ao time, ao Dourado, uma vitória justa, muito importante nesse campeonato, como a gente falou, tão complicado, para um time que começou tão mal, e um resultado que traduz o que a gente viu no Morumbi. Ô André, eu queria que você falasse também sobre esse jogo do São Paulo. O 1-0, a gente viu os melhores momentos, o São Paulo teve chances, mas o Cuiabá, além do gol, meteu bola na trave, Jandrei fez uma defesa, a bola tirando o tinta da trave. E eu queria que você falasse um pouquinho, porque antes era a invencibilidade do São Paulo, e agora são os 3 jogos sem vencer, né? 2 empates e 1 derrota. 2 coisas pouco características aconteceram hoje em relação ao que a gente se acostumou a ver do São Paulo do Zubeldia, né? Que também está no começo de trabalho. Que a coisa da invencibilidade, o São Paulo ganhando jogos, pontuando muito, faz a gente esquecer momentaneamente que o cara chegou faz pouquíssimo tempo também. Mas isso aí é o nosso futebol, então isso deveria ser o normal. Nunca vai ser se você olhar para o futebol com um pouco mais de bom senso. Mas 2 coisas estranhas aconteceram hoje. Ainda mais estranho pelo fato do jogo ter acontecido no Morumbi, com a torcida do São Paulo presente, um ótimo ambiente, um time tecnicamente inferior. O São Paulo teve muito pouco volume ofensivo, a bola circulou muito pouco próximo ao gol do adversário. Mas muito pouco, assim, muito diferente do que o São Paulo é normalmente dentro de casa, fora de casa, independentemente do adversário. Então o São Paulo teve pouquíssima presença no ataque hoje em relação a posse e passes trocados nos últimos metros do campo. E a gente viu nessa fase aí de invencibilidade sob o comando do Zubeldia um time com inteligência para jogar, né? Por que eu sorri agora? Isso que eu ia perguntar, fiquei curioso. Porque existem departamentos nas empresas, né, que falam de inteligência de negócios e tal. O São Paulo tem demonstrado inteligência de negócios em campo,
sob o comando desse treinador. É um time que, mesmo nas partidas em que ele claramente não tem o seu melhor a oferecer, e às vezes acontece isso, o adversário tem sempre muita relação com isso, estrategicamente o São Paulo, você percebe o São Paulo fazendo a coisa certa, a coisa indicada, a coisa apropriada com relação àquele adversário, seus defeitos e aquilo que o São Paulo pode fazer para tentar escapar com os pontos do jogo. E hoje, o São Paulo tentou e as coisas não aconteceram. Ao longo do segundo tempo, você via que uma jogada de bola parada sempre pode resolver um jogo, né? Todos os times trabalham isso muito bem, o São Paulo não é diferente. Mas quando saiu o gol do Cuiabá, a gente estava no camarim se preparando para entrar no ar. E o Gustavo disse, não dá para dizer que é um resultado que não é compatível com o jogo. E não dá mesmo. O São Paulo perdeu bem perdido, ou seja, de maneira melhor, porque sempre há 2 times em campo. O Cuiabá ganhou bem ganhado. Vamos colocar uma tela com os números do São Paulo com o Zubeldia. O Zupa, a gente tá vendo aí o gol do Cuiabá. O gol do Eliel. Exato, Eliel. E a zaga também, né? E se vai para um lado, vai para o outro, ninguém se encontra. Essa e imagem aí o tá Eliel se ganhando aproveita. no corpo do Arboleda, né? Ele é um jogador inteligente para jogar. E aí, depois da rebatida, o Eliel pega de primeira e marca. O Jandrei não teve culpa, não. Mas só um detalhe. Acho que até pelo porte físico, né? O Jandrei é mais baixo, estatura em relação ao Rafael. E aos 2 gols que o São Paulo tomou de longe contra o Corinthians. É chute de tudo que é lado. É chute de tudo que é lado, não estão confiando no Jandrei. É isso. É curioso. 13 jogos, 8 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 71,8%, 21 gols marcados, 7 sofridos. Brasileirão, São Paulo 0, Cuiabá 1. Uma hora é a perder, mas acho que muitos não imaginavam contra o Cuiabá no Morumbi. O que eu te pergunto dessa amostragem recente, Inter, Corinthians e Cuiabá, 2 empates, 1 derrota. Mais do que o resultado, contra o Corinthians foi bem. Contra o Inter, quando o Lucas entra, ele põe fogo no jogo. Esse foi o pior jogo? Como é que você avalia, pegando essa sequência positiva para até desembocar nessa derrota? Desses 3 jogos, foi o pior jogo, sem dúvida. Contra o Inter foi um primeiro tempo muito ruim. E um segundo tempo que melhorou um pouco, mas foi um jogo fora de casa, contra um time que, mesmo desfalcado, tem um bom nível técnico. Contra o Corinthians, São Paulo não manteve a intensidade o tempo inteiro, mas tecnicamente fez um bom jogo, um jogo bem disputado contra o Corinthians. Hoje não, né? Hoje o São Paulo tentou se impor, mas não conseguiu desenvolver o seu jogo, né? Hoje não foi um bom jogo. Dessa sequência, de fato, foi o pior jogo. E acho que vale para o São Paulo um olhar até parecido que o Atlético Mineiro tem, né? Porque, assim como no Galo, o técnico, coincidentemente argentino, mas o técnico novo chegou, mudou drasticamente o panorama da equipe, o time começou a ganhar, jogando bem, não era só ganhar, era ganhar de uma maneira que gerasse confiança, que gerasse a empolgação, o deslumbramento, que era compreensível, mas que o time entraria num modo mais de normalidade, né? Então, depois de uma sequência tão boa, tão impressionante como a que o São Paulo teve com o Zubeldia, a ponto de se garantir em primeiro lugar na sua chave na Conmebol Libertadores, as coisas estão entrando dentro de um padrão normal do futebol brasileiro, com o calendário, com os desfalques, com Copa América, com suspensões, com lesões, com o nível técnico dos adversários, com o nível de preparo dos adversários, porque a amostragem sobre o que é o São Paulo do Zubeldia é cada vez maior, então os estudos sobre como parar o São Paulo também, eles são cada vez com uma oferta maior, natural que o time passe a oscilar mais. E o time, tecnicamente, em termos de desempenho, oscilou nesses 3 jogos que você citou, por isso o São Paulo passou a ganhar menos. Acho que as coisas vão entrar no seu fluxo normal. Mas hoje, de fato, o time não jogou bem e o Zubeldia, como é um cara muito lúcido, imagino que vai abordar a dificuldade que o time dele teve hoje para jogar, especialmente para criar sem o Lucas, né? Vai gerar essa reflexão. São Paulo precisa muito do Lucas em forma para ter um poderio ofensivo mais envolvente mesmo. Em relação ao Lucas, André, a gente pensa, mas como é que vai poupar? Porque a ideia já estava programado, a saída do Lucas. E não tem como a gente falar, mas erra na estratégia, porque era o Cuiabá e se imaginava que seria um adversário um pouco mais
viável se a gente for comparar com outros adversários do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, você teve a mesma percepção que eu de um São Paulo disperso, que parecia que estava ali, a qualquer momento aqui a gente consegue resolver esse jogo? Não diria disperso. Eu entendi o São Paulo equivocado no jogo hoje. Jogando mal, do ponto de vista como eu me preparei para vencer esse adversário. Que trabalho eu tenho que fazer, por onde eu tenho que ir, quais são as minhas chaves aqui para ganhar. O São Paulo não conseguiu encontrar nada disso no jogo de hoje. E é claro que a discussão tem que passar pelo fato do seu principal jogador. As pessoas podem falar no Caleri, mas tecnicamente falando, o melhor jogador do São Paulo é o Lucas. Numa noite em que, como a gente comentou antes, houve muito pouco volume ofensivo, a bola ficou muito longe do gol do Cuiabá, praticamente o tempo todo, isso é pouco característico. As coisas precisam estar ligadas. Não necessariamente, o Lucas não joga, o São Paulo não ataca. Não é isso. Mas as aparições do Lucas, elas já são claras o suficiente para a gente poder fazer essa relação. Então, contra o Internacional, quando ele está no jogo e ele joga por dentro, ele quase faz 2 gols, o São Paulo vive por mais ou menos 10 minutos, o seu melhor trecho da partida. Ele sai precisamente no minuto 85. Isso é controle de minutos. Não é uma decisão tática, não é uma decisão técnica, é a comissão técnica do São Paulo, junto com os outros departamentos, tratando do Lucas de modo a não perdê-lo, de modo a tê-lo fresco em relação às suas condições físicas durante toda a temporada. É isso que está acontecendo. Quando ele não joga, quando ele não começa, também não é uma decisão técnica nem tática. É um jogador protegido pela comissão técnica. Aí ele entra no segundo tempo, tenta fazer o que pode. A torcida pode não gostar disso, achar que futebol é quarta e domingo e que esses caras têm que jogar e têm que correr, porque se fosse eu ganhando o dinheiro que eles ganham, eu correria 5 vezes por semana, faria 50 gols. As pessoas têm o direito de falar essas coisas. Mas o futebol é feito desse jeito. Se não fosse assim, pessoas preparadas como a comissão técnica do São Paulo e de todos os outros times não tomariam decisões em relação a minutos de determinados jogadores como fazem. Queria te ouvir também sobre esse tema, porque nesse período, Zupac, nesse período de invencibilidade o Lucas não estava disponível o tempo inteiro. Verdade. E ele estava voltando, e aí ele começou a voltar, não foi tão impactante nos primeiros jogos, mas no jogo com o Inter, com o Corinthians, especialmente esses dois, obviamente hoje ele jogando só 30 minutos, ele mostrou a diferença que ele é. E eu acompanhei, inclusive, linha de passe, o pessoal, acho que o André estava, não sei se você estava no dia do Clássico, o lance da colocação do Lucas, centralizado pela esquerda ou pela direita, já que o Zubeldia tenta acomodar todo mundo. A gente tinha a pergunta dele ser insubstituível. Ele é o cara. O São Paulo, para chegar em grandes objetivos desse ano, passa muito pelo Lucas? Passa como passou na última temporada também, porque seria difícil o São Paulo sem o Lucas, vamos supor que o Lucas não existisse no elenco do São Paulo, o São Paulo mantém a temporada inteira nas mãos do Zubeldia, o rendimento que teve nos primeiros jogos, como a gente falou. A tendência era que as coisas entrassem numa normalidade, e a tendência é que o São Paulo precise do seu melhor jogador. Assim. Em forma, existe uma dúvida quanto a não forma física, mas quanto à longevidade de saúde do Lucas sem ter lesão muscular, porque ele é um jogador 30 a mais, né, com 32 anos de idade, é um jogador que é de explosão. O futebol brasileiro castiga jogadores que são de explosão. Ele passou muito tempo na Europa, então a tendência é que sempre já teve 3 lesões musculares na mesma coxa desde que voltou. Então é natural que exista um cuidado e um temor muito grande que o Lucas tenha novas lesões musculares, porque o Lucas, saudável em condições, ele é top 5 dos melhores jogadores atuantes no Brasil. Ele é um jogador tecnicamente diferente. E especialmente jogando no corredor central, é onde ele vem mais desequilibrando os jogos para a equipe do São Paulo. Então, o São Paulo não tem no elenco uma peça que entregue o que o Lucas é capaz de entregar. Sem o Lucas, o time muda, o time perde qualidade e o time muda a maneira de jogar. O melhor São Paulo, com o Zubeldia entregando o que ele pode como técnico, e a gente já viu, e com o Lucas jogando o que ele é capaz de jogar, é um São Paulo que, especialmente nas Copas,
tem condição de brigar por qualquer título. Ah, é favorito? Não, não é para nenhuma das Copas. Mas tem condição de brigar, as coisas podem andar. O time pode encaixar e nos confrontos o time pode avançar porque as Copas permitem isso. E o São Paulo tem um bom time com bons jogadores, alguns bons jogadores. Mas eu vejo a presença do Lucas saudável nesse cenário como um fator muito importante para colocar o São Paulo em condição de brigar por coisa grande. Ô Zupa, faltou intensidade ao São Paulo hoje? Faltou intensidade ao São Paulo, especialmente no setor de meio campo, que é onde o jogo se desenrola. Mas a defesa também me parece... Sabe, eu perguntei para o André, ele não acha que a palavra disperso se encaixa ali. Mas me parecia que não tinha intensidade na hora de atacar e na hora de defender também parecia uma coisa meio mole ali, sabe? Mas eu vi essa dificuldade de se manter intenso, especialmente no meio campo, que é onde você se organiza ofensivamente e se protege defensivamente. E isso passa pelo perfil dos jogadores também que o Zubeldia colocou em campo. O Galopo é um cara interessante, é um cara muito dedicado, né? Pelo São Paulo, tecnicamente é bom jogador, que nos jogos em que o Zubeldia, nos primeiros jogos, no primeiro recorte do Zubeldia, quando o Galopo vinha do banco, ou naquele jogo contra o Águia de Marabá, quando jogou o time reserva e o Galopo foi titular, ele deu ótimos sinais. Ele mostrou em campo a mensagem, conte comigo, estou aqui para ajudar. E aí, em alguns jogos, e eu citei o jogo do Barcelona, que inclusive estava nesse jogo, né, no estádio do Morumbi, e ele jogou numa função muito similar à que ele jogou hoje, como segundo volante. São Paulo teve o mesmo tipo de dificuldade, de se manter intenso com e sem bola. E o Cuiabá é um time de bons combates no meio campo, com o Denilson, com o Lucas Mineiro, o Max também, número 10, dando combate, e aí o São Paulo perdeu a intensidade. O Alisson não é um primeiro volante, o Alisson faz ótima temporada, mas ele não é um primeiro volante. O Luiz Gustavo é um primeiro volante, o Pablo Maia, que está machucado, é um primeiro volante. Então, o Alisson de primeiro com o Galopo de segundo fez o São Paulo ser menos intenso ofensivamente e menos protegido defensivamente. Era a escolha que ele tinha que fazer hoje, imagino, por uma questão física. E ele está sem o Bobadilla, por exemplo, que está na Copa América, que é outro jogador que poderia compor o setor. São escolhas, né? O calendário não permite que você use os seus melhores jogadores o tempo inteiro. Hoje o São Paulo teve dificuldade. Não por acaso ele tirou esses jogadores que ele colocou com 15 minutos para voltar com aqueles que foram titulares no Clássico. Já, Luiz Zubeldia, caso apareça para a coletiva, vai falar aqui no Sport Center. Galera, é isso. São Paulo perde para o Cuiabá no Morumbi. Jogo horroroso do São Paulo hoje, partida para esquecer, a pior partida dessa era Zubeldia, né? Jogo muito ruim mesmo. Primeiro tempo foi um jogo horroroso. Segundo tempo também. São Paulo não fez nada de diferente do que no primeiro tempo. E para mim, um dos piores jogadores ali no primeiro tempo foi o Michel Araújo. O Galopo também muito mal. O Luciano também muito mal. Ele jogando ali, armando o jogo muito mal mesmo. O Caleri fica... Coitado do Caleri nesse time, né? Não chega uma bola ali para ele finalizar. O cara fica se matando ali. Mas o São Paulo jogou muito mal, né? Não foi só esse jogo de hoje. Contra o Corinthians, o São Paulo começou até bem, mas acabou vacilando, cedendo a pressão, tomou o empate. E o São Paulo hoje sai, né, com essa derrota, jogando em casa, diante do seu torcedor. Hoje não tinha um grande público. A direção do São Paulo optou por aumentar o preço dos ingressos. E o torcedor foi, mas não foi em um grande número. Mas o São Paulo jogou muito mal hoje, partida horrorosa mesmo do São Paulo, e o Cuiabá venceu com todos os méritos. Venceu o time que jogou melhor, teve até chance de fazer mais gols, mesmo ali com a entrada do Lucas, do Luiz Gustavo, do Rodrigo Nestor, Ferreirinha. O São Paulo não fez nada de diferente, continuou jogando mal. O Lucas praticamente não pegou na bola. O Ferreirinha também já entrou ali, se não me engano, faltando 10, 12 minutos ali para terminar o jogo. E assim que entrou, o Cuiabá fez o gol, um balde de água fria. Mas o São Paulo tem que acordar, né? O Zubeldia, o time estava até jogando bem, mas nessas últimas partidas caiu bastante o futebol do São Paulo. E o torcedor fica na bronca. Era um jogo que o São Paulo tinha que não podia desperdiçar, né? Esses pontos aí jogando em casa. Se tivesse vencido, voltava para o G4. Mas é isso, né? O torcedor, claro que fica chateado porque queria a vitória, mas seguir trabalhando aí para a sequência dos próximos jogos. Então, eu entendi também a escolha do Zubeldia hoje em começar com o Lucas do banco. No segundo tempo, ali no intervalo, né,
do primeiro para o segundo tempo também, ele voltou com o mesmo time, não fez mudanças. E o torcedor reclamou e reclama, né, com toda a razão. Mas é isso, galera. Deixa a sua opinião aqui abaixo. O que você achou da partida? Deixa o like, valeu e até a próxima, galera.